Hoje nós vamos falar qual é a linha tênue entre manipulação e persuasão. Até quando nós somos persuadidos? E quando começa a manipulação? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique após o sinal da vinheta. O que separa a persuasão da manipulação? Antes, teremos que verificar que sempre há uma linha tênue, entre ambos aspectos. Porque quando eu falo através de persuasão, eu estou tentando mostrar, mediante aspectos ou diálogos transparentes, que aquilo que a pessoa deseja é totalmente viável. Ou seja, eu respeito a autonomia e a liberdade da pessoa. Nesses aspectos não há nenhum tipo de relacionamento tóxico ou então uma manipulação emocional. Por que isso? Porque quando uma pessoa, por exemplo, quer comprar algo ou quer fazer algo que tenha vontade, uma pessoa que é amigo ou praticamente um conhecido, estimula a pessoa a acreditar no sonho dela. Ele está persuadindo a pessoa a concretizar os seus sonhos. E com isso ele vai mostrar, por exemplo, fatos, na verdade, que são plausíveis. Ele vai falar com clareza, ele vai respeitar a liberdade dessa pessoa, ele vai ter uma espécie de benefício mútuo com a pessoa. Por quê? Por exemplo, ele está falando para essa pessoa quais são os benefícios, e ele está sendo totalmente verdadeiro. Então você vê que já essa vínculo, na verdade, é esse tipo de vínculo, há uma espécie de cumplicidade. Agora, quando falamos, por exemplo, da diferença entre o manipulador, e da pessoa que persuade, na verdade o manipulador ele também chega a persuadir a pessoa, mas só por um aspecto totalmente negativo. E quais são esses jogos mentais que ele utiliza de maneira muito tênue, tá? E as pessoas muitas vezes não percebem. Ele se utiliza, de jogos mentais. Para o narcisista e para o manipulador, você tem que perceber o seguinte: tudo para ele é uma espécie de jogo de xadrez. Ele sempre está 2, 3, 4, 5 passos acima de você. Mas o que ele faz, na verdade, do que difere, dessa persuasão que é saudável? Ele vai se utilizar de chantagem emocional. Ele vai colocar o desejo dele em você como se fosse seu. Sabe quando ele fala assim, o nosso sonho? Não, é praticamente o sonho dele. Ele sempre tenta colocar o outro na jogada como se o sonho também fosse o outro. Né, amor? Você percebeu que a nossa vontade era viajar, nossa vontade era comprar um carro, sabe? Por exemplo, também você vê no trabalho, a nossa vontade, na verdade, era tirar férias e a outra pessoa não sabe. Então, a pessoa que é totalmente abusiva, uma manipuladora, ela sempre tende a responder pelos outros. Ela não respeita a individualidade da pessoa. Então é por isso que ele faz essa chantagem. Agora, se a pessoa não entra nessa chantagem, no jogo emocional, o que o manipulador vai fazer? Poxa, você não adianta nenhum lado, né? Eu preciso disso e você também não me ajuda. Você vê que isso vai ser bom para nós? Você vê que isso não vai ser bom para nós dois? Então o manipulador e o narcisista, ele sempre faz isso, tá? Ou seja, ele joga, na verdade, ele joga o verde para colher o maduro, tá bom? Então ele sempre faz isso, uma espécie de chantagem emocional. Ele tem o desejo dele, joga o desejo dele para o outro, como se o outro desejasse o mesmo que ele. O manipulador ele faz muito, tá? Ele se utiliza muito dessa técnica. A segunda é o gaslight, o famoso gaslight. O que ele faz, na verdade? Ele deturpa os fatos a favor do próprio benefício. Ele sorropeia alguma coisa, ele pega alguma coisa, ele faz as coisas totalmente escamboteadas, E quando ele é pego, ele vai falar o seguinte: não, isso não é o que você está pensando, você está exagerando, Você está vendo demais. Então, por isso que ele faz na verdade, essa deturpação. Ele tem a necessidade, não só necessidade, mas ele consegue, viu, moldar a sua percepção da realidade, mudar a sua sensação, a sua percepção e a sua maneira de ver a realidade. Você vai ver conforme ele
ou então como se você estivesse sendo enganado por si mesmo. Então, ele sempre vai mostrar que você está enganado. É por isso que a pessoa, quando tem um relacionamento com um narcisista ou com um manipulador, que é esse lado sombrio da influência que ele faz, a pessoa perde totalmente a identidade, né? A pessoa, por exemplo, não tem mais com o tempo, né? Não tem mais vontade própria, porque o manipulador sempre escolhe por ela, ele sempre faz as coisas por ela. Então a pessoa perde a individualidade e perde a identidade. E o terceiro aspecto também que o manipulador faz, ele, por exemplo, ele distorce os fatos, ele nega os fatos. Por mais que você mostre as coisas para ele, ele tende, tá? Ele tende mesmo a negar. Por exemplo, tem um amigo, né? Eu considerava até que era um amigo meu, e a esposa dele pegava ele no pulo. E ela falou assim que mostrou o celular para ele aqui, ó, me dá o seu celular. Uma vez ele chegou em casa, né? Ele sempre falava que tinha que comprar alguma coisa, mas ele sempre pulava o muro, né? Aí, interessante, quando ele chegou de madrugada, umas 2 horas da manhã, a esposa até me falou que eu só não quero, né, ser antiético para dizer o nome da pessoa. Porque a nossa informação aqui, na verdade, é só para informar vocês sobre o assunto. E dando continuidade, tá, ao tema aqui, mas primeiro eu quero falar que se você estiver gostando do nosso canal e do nosso conteúdo, se o nosso trabalho é relevante para você, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Conte uma história que você teve com algum manipulador ou com abusador, sabe? Porque essas histórias, na verdade, muitas vezes, vemos sempre por um viés negativo, mas nós também podemos ressignificar isso. Ressignificar não o passado, mas a nossa vida, a nossa visão sobre o passado. Porque a cada erro nós sempre progredimos, querendo ou não, mas é uma escolha nossa se quisermos ficar preso ao passado. Muitas vezes é uma escolha, porque você alimenta esse sofrimento, você, sabe, rumina e você acaba consigo mesmo, né? Você vê esse estado, na verdade, pobre, né? Que a gente muitas vezes tem, viu? Todos nós temos, que é a coisa mais normal, tá bom? Então, o narcisista, o manipulador, ele sempre tende a fazer isso, tá? Ele sempre nega os fatos, por mais que você mostre, na verdade, isso para ele. Então essa amiga minha mostrou para ele, né, que ele estava traindo, ele se ajoelhou e muitas vezes de raiva ele quebrava até o celular, viu? E aí ele quebrou já uns 3 ou 4, né? Mas é cada um, né? Cada um tem a sua história, né? É uma coisa muito complicada, porque quando você se relaciona com uma pessoa que te manipula e te influencia, e você acha que você está sendo beneficiada a cada promessa, acontece ao contrário. A cada promessa que ele sempre faz algo que vai alimentar a sua esperança e ao mesmo tempo a sua frustração. E quais são os sinais? Isso aqui é muito importante, vocês não podem perder esse tema também, que é muito interessante. Quais são os sinais da manipulação emocional? Então você tem que trabalhar, na verdade, com uma espécie de autocuidado. Você tem que verificar as nuances, né? Os sinais que eles deixam. Primeiro, eles têm vitimização constante. Primeiro fato. Segundo, que eles fazem também, terceirização. Tudo que ele faz é justificável. Me perdoe. Porque eles, por exemplo, até gaguejei de novo. O primeiro fato que ele faz é vitimização constante. O segundo é terceirização. Ele sempre terceiriza tudo aquilo que ele faz. Tudo que ele faz. Ele sempre tem uma justificativa. Se você me tratasse bem, se você me fizesse o que eu tenho vontade, eu não farei isso. E muitas vezes ficam totalmente quietos, mas apenas terceiriza mediante a raiva, essa indignação que é totalmente falsa, né? Da qual que você não compreende ele. E críticas disfarçadas, críticas veladas, né? É totalmente, a crítica dele, por exemplo, é sempre em relação ao passado, que você fez com ele, alguma coisa, algum deslize, porque em todos os relacionamentos nós cometemos deslizes, né? Mas uma pessoa joga muito baixo, é um manipulador, tá? Ele usa essa coisa muito sombria da sua personalidade sempre para lembrar de você, a você, coisas que você fez no passado que são desagradáveis. Todos nós fazemos coisas desagradáveis no nosso histórico de vida, tá? Então ele sempre toma essa atitude. E quais são os impactos que isso causa na nossa saúde mental? Primeiro é a ansiedade. Com o tempo, né, porque você entra nesse ciclo, né? Ele fica fazendo com você, vai criando ansiedade, baixa estima
e síndrome do impostor, ou seja, você nunca vai acreditar que é boa ou bom o suficiente, porque essa pessoa, mediante esse ciclo, na verdade, por exemplo, né, de manipulação, esse ciclo, por exemplo, de gaslighting, de isolamento que ele faz com você, vai sempre tirando o seu melhor, né? E você apenas vê o que você sente sobre si, porque você já está totalmente num relacionamento desgastado, tá? Mas como você pode se proteger? Falando, tá, que todos os manipuladores e narcisistas, eles têm um sinal, tá bom? Eles têm sinais, eles manifestam sinais. Como você pode proteger? Se proteger, na verdade, questione sempre as intenções dele. Quando ele fala nós, você nunca fala nós, você fala você não perguntou para mim antes, você não pediu a minha opinião e eu não sei nada a respeito. Outra coisa também que você pode dizer também é você estabelecer limites claros. Ele não escolher as coisas para você, não comprar as coisas para você, não escolher as coisas para você. Porque quanto mais liberdade você dá para ele te agradar, ele vai se sentir no direito de poder te desrespeitar ainda mais, tá bom? Então esse foi o tema de hoje, falando sobre o lado sombrio da influência. E se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco aqui até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e aperte todas, assim você pode ver todos os nossos vídeos, tá bom? E eu vou colocar aqui também o QR Code. No QR Code, né, você escaneando, você vai entrar diretamente no nosso canal e temos vários vídeos sobre vários tópicos. Eu ainda estou enrolando um pouco para poder organizar o conteúdo, mas eu tenho que organizar porque tem mais de 500, né, vídeos também, né, para poder organizar. Então peço sempre, né, a paciência de vocês. E eu também estou entrando no Substack, também eu tenho textos que não falam somente, né, de filosofia ou de psicologia, mas também falo sobre psicanálise e comportamento humano. E como sempre, viu? Já estou terminando novamente com o jargão, né? E como sempre eu agradeço o carinho de todos mesmo, na verdade, assim, de coração mesmo, viu? Graças a vocês esse canal está crescendo, viu? Eu fico muito feliz até em ser apoiado por vocês, principalmente as pessoas que assistem os nossos vídeos, viu? Eu agradeço de coração o carinho e a atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.